a rainha Vasti para participar desta festa. Ele queria apresentar, queria mostrar a sua esposa, para os seus convidados, para os príncipes das 127 províncias que estavam ali presentes. Porém, a rainha Vasti, ela se negou a participar daquela festa, daquele banquete. O rei ficou muito irado, ele ficou muito nervoso. Ele então destituiu a rainha, fez uma carta, um decreto destituindo a rainha, e depois de um período de 4 anos, ele então chamou, convidou, selecionou uma outra mulher para que fosse a rainha ali da Pérsia. E quem foi a escolhida dentre todas as mulheres, que foi a mulher mais bonita, foi justamente Ester, que era uma mulher judia. Justamente ela foi escolhida para ficar no lugar de Vasti. Mardoqueu, ele descobriu uma conspiração contra o rei Assuero, ele delatou essa conspiração. O rei Assuero fez a apuração e constatou que era a realidade, que queriam matar, tirar a sua vida. Porém, nada aconteceu com Mardoqueu, ele não foi honrado, nem foi lembrado desse bem que ele fez ao rei. Amã, que era opositor de Mardoqueu, que é um homem mau, de coração mau, ele foi honrado, tá certo? E ele então tinha uma posição como se fosse o primeiro-ministro ao lado do rei Assuero. Todas as vezes que Amã passava, Mardoqueu, que era um judeu, ele não se inclinava diante de Amã. Isso criou um ódio, uma ira muito grande no coração de Amã, e Amã fez projeto para tirar a vida de Mardoqueu. E não somente de Mardoqueu, mas de todos os judeus que haviam no reino, todos os judeus. Preparou inclusive uma forca muito grande na sua casa, e ficou somente esperando o dia para que tirasse a sua vida. Mas aí Mardoqueu fica sabendo, dessa situação, e ele vai até diante de Ester, que agora é rainha. E ele diz para Ester, para que Ester pudesse interceder pela vida do seu povo. E Ester falou: não, eu não vou, porque eu corro risco, eu posso perder a minha vida. E aí então Mardoqueu disse para Ester: olha, Ester, reflita se não foi para este momento que Deus te colocou aí no reino, não é? Vê se não foi para este momento, porque chegamos aqui como escravo nesta terra, e agora você é rainha da Pérsia. Quem sabe não foi para este momento que você chegou até esta posição. Ester pensou bem e falou: realmente, mesmo se eu tiver que morrer, eu vou defender o meu povo. Ester então se vestiu, foi até a presença do rei. Ela corria o risco de entrar na presença do rei e morrer. Se o rei ficasse somente olhando para ela, ela morreria, se ele ficasse somente olhando. Mas Ester, quando entrou na presença do rei, o rei estendeu o cetro para ela. E quando estendeu o cetro, então Ester convidou o rei para um banquete, convidou o rei e convidou também a Amã. A Amã ficou todo alegre, achando: olha, eu sou um homem honrado, porque somente eu e o rei vamos participar do banquete da rainha. Foi no primeiro dia Ester serviu eles do banquete e falou: olha, rei, eu quero que o senhor volte amanhã, porque amanhã tem um outro banquete, e volte novamente com Amã. Quando eles retornam no dia seguinte, então o rei disse para Ester: Ester, qual é a tua petição? E aí Ester então denuncia a Amã, dizendo que Amã estava planejando, estava com um projeto de tirar a sua vida, a vida da rainha e a vida de todos os seus parentes, os judeus, Então o rei manda que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para o judeu Mardoqueu, porque Amã era o homem primeiro-ministro, era o homem de mais importância depois do rei Assuero no reino, e era também o homem mais rico. O rei pega tudo aquilo que Amã tinha e entrega para Ester. Todos os bens que Amã tinha entrega para Ester e para Mardoqueu, tá certo? E agora então, no capítulo 9, que é onde nós estamos hoje, no 10º mês, que é o mês de Adar, ou seja, no 12º mês, que é o mês de março, o mês de Adar é o mês de março, no dia 13 deste mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem,
para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Vocês lembram que havia um decreto do rei, que Amã havia conseguido um decreto do rei, para que em tal data fosse morto todos os judeus, e era justamente esta data. Então Amã já havia morrido, né? Todos os bens de Amã já estavam em possessão de Ester e de Mardoqueu, mas o decreto estava lá, não podia revogar aquele decreto. O decreto do rei ninguém podia revogar, nem ele mesmo podia revogar. Vocês sabiam, queridos, que o nosso Deus, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores? Ele é. Nenhuma palavra dele, missionária, pode ser revogada. O nosso Deus, Ele não volta atrás naquilo que Ele já determinou para a sua vida. Não, Ele não volta atrás. E o rei, ele não podia voltar atrás também da sua palavra. O que ele fez então? Ele fez um novo decreto, para que todo judeu pudesse se defender quando chegasse esse dia. Porque esse dia seria o dia que todos os judeus, todas as pessoas que não gostavam dos judeus, tinham autorização do rei para investir contra a vida dos judeus e tirar a vida deles. Mas o rei fez um novo decreto agora, dizendo que todos os judeus podiam ficar preparados nesses dias para poder se defender contra aqueles que quisessem então o seu mal. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. Os povos ficaram apavorados, irmãos, porque eles perceberam que existia alguém que protegia os judeus. Porque nós, acompanhando a história do livro de Ester, nós vimos que Ester e Mardoqueu, eles eram escravos naquele reino. Mardoqueu ficava à porta do rei. Agora a situação mudou. Agora Ester, ela se torna a rainha daquele reino. A principal mulher daquele reino era Ester, a primeira dama. Mardoqueu, que ficava na porta do rei, agora ele se tornou primeiro-ministro, ele era o homem de confiança do rei. As coisas mudaram. Então todos os povos ficaram sabendo dessa história, eles ficaram atemorizados, dizendo: verdadeiramente Deus está na vida dos judeus. Porque apesar de nós não vermos o nome Deus, a palavra Deus, neste livro de Ester, nós vemos a atuação dele em vários os momentos. Nós vemos esta reviravolta que teve na história. Nós sabemos que era Deus quem estava por trás. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, que nós olhamos e falamos: meu Deus, verdadeiramente foi o Senhor quem fez isso. Não tem como acontecer, não tinha como acontecer isso. Já aconteceu isso na sua vida? De você falar assim: foi Deus. Não tem explicação. Não é assim? Fala assim: não, foi Deus que fez isso, porque ninguém podia fazer uma coisa dessa. Então nós vemos Deus agindo de forma implícita nesse livro de Ester. Então as nações ficaram de boca aberta, ficaram apavoradas com aquele povo judeu. Vamos ver aí então. E todos os líderes das províncias, que eram 127 províncias que estavam sob o domínio do rei Assuero, do reino medo-persa, que eram duas nações, né, os medos e os persas que dominavam, os satrapos, os governadores e todos que faziam a obra do rei, eles começaram a auxiliar os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Olha só, queridos, quando Deus quer nos ajudar, Deus levanta pessoas que nós nem imaginamos. Deus levanta quem Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer fazer. Às vezes nós ficamos preocupados, não é? Como que Deus vai fazer agora? Acho que não tem mais jeito, agora realmente a situação ficou ruim. Nós pensamos isso, né, em determinadas situações. Mas quando chega a hora de Deus agir, Ele levanta quem Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele começou a levantar os governadores, os satrapas, começou a levantar os líderes das nações vizinhas para poder auxiliar os judeus. Porque Mardoqueu era grande agora na casa do rei. Ele já não era mais aquela pessoa humilhada.
Ele já não era mais aquela pessoa que tinha sentença de morte na sua vida. Tal dia, Mardoqueu, se prepara, porque tal dia você vai morrer. Era isso. Só imagina, irmãos, como Mardoqueu acordava. Ele acordava falando: meu Deus, dia tal já está decretada a minha sentença. Amã está querendo tirar a minha vida. Agora ele não era mais esse homem cheio de medos. Ele já não era mais essa pessoa cheia de temores no seu coração. Deus é o Deus que tira o medo, que tira a tristeza e transforma em alegria. Ele tira os temores e transforma em gozo na nossa vida, queridos. Porque Mardoqueu agora ele já era grande na casa do rei. A sua fama crescia por todas as províncias. Você acha que Mardoqueu saiu fazendo cartãozinho? Você acha que Mardoqueu saiu distribuindo folheto para a sua fama? Não. Foi Deus. Deus pegou o nome de Mardoqueu e assoprou o nome de Mardoqueu nas 127 províncias. Quando as pessoas ouviam Mardoqueu, ela fala: este homem é honrado de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Ele tinha sido engrandecido. Feriram, pois, os judeus a todos seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, que era lá onde Mardoqueu, onde era o palácio do rei, onde Mardoqueu habitava também, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Como também a Parsadata, a Dalfon, a Aspata. Isso aí são nomes que o escritor está citando: a Porata, a Dália e a Aridata. A Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Parece língua estranha isso aí, né? Mas são o nome daquelas pessoas que haviam, que eram maiorais ali, na fortaleza de Suzã. Os 10 filhos de Amã, que era filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mataram. Porém ao despojo não estenderam a sua mão. Então eles pegaram os 10 filhos de Amã, e eles também deram cabo da vida deles. Mas guarde esta frase: porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei a rainha Ester: na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã nas mais províncias do rei, que teriam feito. Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? Então agora o rei Assuero vai diante de Ester novamente e fala: Ester, qual é a tua petição? Você ainda tem alguma petição? Qual é o teu requerimento? E o que você pedir vai ser feito. Ester disse então: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã conforme o mandado de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Aqui na verdade se cumpriu aquela lei da semeadura, Amã havia plantado a morte, não só de Mardoqueu, mas de todos os judeus, inclusive Ester, porque Ester era uma judia. Mas agora ele, não somente ele, mas também toda a sua família, estava colhendo aquilo que ele havia plantado. Esta é uma lei, a lei da semeadura. Quando nós plantamos, nós temos que escolher. Nós temos que colher, Nós podemos escolher a semente do que plantamos, mas não tem como escolher aquilo que nós vamos colher. Porque o que nós plantamos, com certeza nós vamos também colher, E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Novamente aquela frase: porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas. Glórias ao nome de Jesus. Levante a sua mão comigo assim, levante a sua mão comigo. O Senhor vai levantar pessoas
para te ajudar naquilo que você não consegue. Amém? Glórias ao nome de Jesus. E tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Repita essa frase comigo. Porém ao despojo não estenderam a sua mão. Pastor, interessante isso, nós vemos 3 vezes citando esta frase. Por quê? Porque o decreto do rei é que eles podiam se defender e eles poderiam tomar o despojo. O que era o despojo? Era tudo aquilo que as pessoas que eles estavam tirando a vida, tudo que eles tinham, os judeus podiam pegar para si. Podiam pegar. Então esta era a ordem, o decreto que o rei havia dado. Porém os judeus não tomaram o despojo. Sabe por quê, irmãos? O que eles queriam era somente estar em um lugar seguro. Eles não tinham avareza no coração deles. Eles não desejavam aquilo que era de outras pessoas. O porquê que eles fizeram isso? Porque nós vemos aqui que eles estavam tirando a vida de outras pessoas. Na verdade, eles estavam protegendo a sua própria vida. Porque se eles não tirassem a vida, eles morreriam. Então o decreto do rei foi para que eles se defendessem. Quando as pessoas vinham então contra eles, eles então se defendiam. Mas eles não tomaram nada de ninguém. Queridos, e que este sentimento esteja também no coração da igreja. Que esse sentimento também esteja em nosso coração. Que nós possamos executar o decreto do rei, fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus, sem ter avareza também em nosso coração. Sem pensar no prêmio aqui na terra, porque a nossa recompensa já está guardada nos céus. Oh, bendito é o nome do Senhor. E sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia de banquetes e dia de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia de banquetes e dia de alegria. Oh, bendito é o nome do Senhor. Nessa noite, queridos, eu sinto a presença de Deus e eu quero aproveitar esta graça de Deus para profetizar sobre a sua vida. O Senhor vai dar descanso na sua vida dos seus inimigos. O Senhor já está preparando o descanso desta luta que você estava enfrentando, este medo, este temor que estava dominando o seu coração. O Senhor já está preparando dias de refrigério, dias de alegria. Você crê nisso? Se você crê nisso, então adore ao Senhor, então glorifique ao Senhor, porque dias de refrigério está vindo sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Os judeus, porém, das aldeias, que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. Então passou aquele terror. Vocês lembram que alguns capítulos atrás, os judeus estavam desesperados. Os judeus ficaram sabendo daquela sentença que eles morreriam. Eles não conseguiam dormir à noite, queridos. Eles perdiam sono, porque sabia que a sua sentença estava decretada. Mas agora a situação mudou. Agora Deus havia preparado para eles alegria, banquete, folguedo. E aí o decreto era para que eles pudessem trocar presentes. Um mandava presentes para o outro. Que bênção! Glórias ao nome de Jesus. E Mardoqueu escreveu estas coisas. E agora Mardoqueu, ele tinha autoridade, irmãos, para escrever em nome do rei. E enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos que estavam perto e também aos que estavam longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo,
todos os anos. E vocês sabiam que até hoje os judeus guardam essa data? Eles comemoram este grande livramento que Deus deu na vida dos judeus. Você sabia que a oração que você faz não é em vão para o seu familiar? Por enquanto você está orando, você está louvando, Deus está dando livramento lá. Oh, glória a Deus! E Deus, até hoje os judeus então guardam esta data, que é chamada festa do Purim. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, mudou de luto em dia de festa, para que se fizessem dias de banquetes de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Uma coisa que Deus, Ele nunca se esqueceu, nós vamos ver sempre isto no Antigo e no Novo Testamento, é Deus se lembrando dos menos favorecidos, se lembrando daqueles que não têm condições, se lembrando das viúvas, se lembrando dos órfãos e também dos pobres. Esta também, queridos, é também uma responsabilidade nossa, porque nós estamos na terra como representantes de Deus. A igreja está na terra com essa função, com esta missão. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedato, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus. E tinha lançado é lançado sorte, é como se fosse um dado, né? Para poder escolher a data que eles morreriam, para assolar e para destruir os judeus. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca, a forca que ele havia feito. Por isso aqueles dias chamam Purim, no nome Pur. Na verdade a palavra Purim é plural de Pur. Assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não deixaria de guardar estes 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua descendência. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez, para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e de verdade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do clamor. Então nós vemos que este livro, como eu disse, ele não cita o nome, né? Ele não cita o nome de Deus, mas nós vemos aí falando acerca de jejum e falando acerca de clamor. Para quem que eles jejuaram? Para quem que eles consagraram a sua vida? Para quem que eles clamaram? Não é? Então nós vemos o agir de Deus de forma implícita. Deus, nem tudo que Ele faz, Ele vai falar para você. Nem tudo que Ele faz, Ele vai mostrar para você. Nem tudo. Deus, Ele vai fazendo, e Ele vai fazendo, Ele vai trabalhando nos bastidores. E quando nós vamos nos dar conta, já está tudo pronto e tudo preparado. Então talvez você esteja esperando aí um sinal de Deus. Deus, eu quero um sinal para saber se o Senhor está fazendo ou não está fazendo. Deus não vai te dar sinal. Ele vai, na hora, no momento certo, Ele vai falar: está aí, o que eu tinha para fazer é isso aqui. Amém, queridos? Então tem hora que Deus não dá sinal, tem hora que Deus não fala, mas Deus sempre nos surpreende, pode ter certeza. E o mandado de Ester estabeleceu os sucessos daquele Purim, e escreveu-se num livro. Capítulo 10, que agora são somente 3 versículos, e nós já encerramos.
Glória a Deus. Depois disso, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu. Olha só, quando Deus honra o homem. Agora nós vemos, toda vez que fala o nome de Mardoqueu, fala de grandeza, fala de exaltação, fala da posição que ele alcançou, né? A quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Pérsia e da Média? Então o livro das crônicas, tanto que na nossa Bíblia tem, né, primeiras crônicas e segundas crônicas, eram relatos, tudo que acontecia no reino, tudo que acontecia era escrito nesses livros das crônicas, e por vezes o rei consultava quando ele queria saber de alguma coisa que estava lá atrás no passado. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Vocês lembram de José? Quando José foi exaltado, estava acima de José somente o rei. Somente o rei. José era o segundo. Deus fez isso com Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu, queridos. Era um judeu que ele foi levado como escravo. Lá de Jerusalém ele foi levado para a Babilônia como escravo. Ficou na Babilônia, a sua família ficou na Babilônia. Ele era um judeu escravo ali. Agora se levanta um novo império, o Império Medo-Persa, abate Babilônia, pega todos os escravos e levanta esse escravo como o segundo ou maior homem de todo o império. Glórias ao nome de Jesus. E grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos. Mardoqueu era um homem bom, que tinha um coração bom, né? Ele era estimado por todos os seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a história que nós vemos desta mulher chamada Esther e deste homem chamado Mardoqueu. Isso nos ajuda a confiar mais no Deus que nós servimos. A nossa fé é edificada quando nós lemos este livro, porque nós vemos o agir de Deus, Ele fazendo, Ele trabalhando, mas trabalhando não de forma explícita, mas trabalhando nos bastidores, né? Trabalhando por trás de todas as situações. Então Deus, Ele cuida de nós em todos os detalhes, né? Tem dia que nós acordamos e nós não sentimos a presença de Deus, irmã Clenice. Tem dia que nós acordamos e nós olhamos e não percebemos Deus. Não percebemos Deus. Mas isso não significa que Ele nos abandonou, irmã Lucicleia. Isso não significa. E significa sim que Ele está cuidando de nós, mas Ele está somente observando a nossa vida. Mas não significa que Ele nos esqueceu. Ele está cuidando, guiando os nossos passos. Então descanse no Senhor, porque o cuidado de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua família. Amém, igreja? Glórias ao nome de Jesus. Muito bem, queridos, Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco. Os nossos irmãos estão nos acompanhando aí também pelo Instagram. Pode deixar até nós encerrarmos, que estão acompanhando aí também pelo Instagram. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Lembrando os irmãos, nós temos todos os dias, né, com exceção de hoje, mas segunda, terça, quinta e sexta nós temos a nossa live de oração às 21 horas, tá bom? Então estamos todos os dias lá orando e tem sido uma grande bênção, tá? Tem sido uma grande bênção. Lembrando, domingo pela manhã nós temos escola dominical, estamos aprendendo aí, estamos dentro do mesmo reino, desse mesmo império, né? Império Medo-Persa. Só que nós estamos falando de outros personagens dentro desse mesmo período, não mais falando de Esther, mas na escola dominical nós estamos falando sobre Esdras, sobre Neemias, sobre a reconstrução do templo de Jerusalém. Então domingo passado os judeus retornaram, estavam em Jerusalém, estavam acomodados, né? Se levantou uma oposição, dizendo: olha, vocês não vão reconstruir o templo. Eles então se acovardaram e falaram: sabe de uma coisa, já que
levantou essa luta na minha vida, vou entregar a minha posição, e sabe de uma coisa, eu vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha casa. E eles foram construir a casa deles, eram aquelas casas bonitas, estucadas, todas confortáveis, e aí Deus foi lá e repreendeu eles, dizendo: será que é tempo de vocês ficar nas casas estucadas de vocês, e deixarem a minha casa vazia? Então agora se passou 15 anos, e agora domingo os judeus retornam, né, para a construção do templo do Senhor, né? Então domingo nós vamos aprender, vamos falar aí sobre isso, tá bom? Queridos, domingo agora também vai ter uma galinhada. Nossa sede está em processo aí de construção do templo, né? E eles estão fazendo aí uma galinhada, tá? Que vai ser domingo agora, dia 2 de agosto, a partir do meio-dia, um valor simbólico aí de R$10, tá? Para ajudar na construção do templo. Então, se você puder ajudar, nós temos aqui alguns convitinhos, né? Se você puder já comprar, vai ser entregue aqui na igreja, tá? Então, faça isso, ajude aí os nossos irmãos lá, eles nos ajudaram também bastante quando nós estávamos construindo aqui. Fizemos galinhada aqui, feijoada, eles fizeram galinhada lá, fizeram feijoada para também nos ajudar, né? E também, sábado agora nós estaremos aqui na obra aqui, né, se Deus assim nos permitir, para nós concluirmos o levantamento das paredes, né? Estivemos ontem aqui, estivemos hoje aqui também, porque nós precisamos concluir e bater a nossa laje, terminar as nossas salas e a cozinha, tá? Então, esteja nos ajudando em oração por isso aí. E domingo à noite, às 18h30, temos aí o culto com a família, tá? É isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos colocar de pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus maravilhoso e soberano, nós somos gratos por este tão grande privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Nós queremos te agradecer pelos louvores que nós ouvimos, pela tua presença, Senhor, que foi marcante, Deus, nesta noite, por aquilo que o Senhor falou, Senhor, ao nosso coração. A tua palavra, Senhor, que possa ter encontrado guarida, Senhor, nos corações, e que o Senhor possa, Senhor, fazer esta palavra, Senhor, germinar e dar o fruto necessário. Nos leva em paz até os nossos lares, nos abençoa, nos dá um finalzinho de quarta-feira abençoado, uma quinta-feira de vitória, Deus. Nós pedimos, meu Senhor, a tua bênção. Nos leva em paz e nos guarda. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo, hoje, amanhã e sempre. E todo aquele que nesta noite está saindo daqui abençoado, juntos bem forte comigo, digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.